Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, pois já me apresentei anteriormente. O meu nome é Júnia e essa é a nossa primeira videoaula da disciplina de Matemática Financeira. Ao iniciarmos os estudos dessa disciplina, algumas perguntas inevitavelmente passam pela cabeça de vocês. Qual o campo de aplicação dessa área? Qual a sua utilidade prática? Ela fará diferença em minha vida? Bem, o campo de aplicação da matemática financeira, em particular, é bastante amplo, pois suas técnicas são necessárias nas operações de financiamento de quaisquer natureza, crédito a pessoas físicas e a empresas, financiamentos habitacionais, crédito direto ao consumidor, dentre outras, né? Essas técnicas financeiras, incluindo-se análise de investimento, são também úteis quando você tem de decidir entre investimentos alternativos. Nessas situações, é o uso dessa técnica que permite conhecer os custos e os eventuais benefícios dessas operações, possibilitando a tomada de decisão mais racional em gestão de negócios públicos ou privados. O seu conhecimento é absolutamente imprescindível, uma vez que os custos do financiamento dados e recebidos, né, e boas decisões de investimento são peças centrais no sucesso da gestão. A matemática financeira, ela faz parte do conteúdo na grade curricular no ensino médio. Temas como juros, montante, são aplicados e utilizados na solução de problemas, que envolve cálculos financeiros no contexto atual. Cabe ressaltar que na história da humanidade, os homens utilizavam vários métodos financeiros em diversos ramos de atividades comerciais e bancária. Quando se faz uma pergunta a uma pessoa quanto ela ganha, por exemplo, quase sempre a resposta não condiz com a realidade. Porque imagina-se alguém cujo salário bruto mensal seja de R$ 1.000. Ao responder quanto por mês, essa pessoa dirá imediatamente: eu ganho R$ 1.000. Se for um profissional com carteira assinada, a resposta estará errada, pois desse valor ela precisa deduzir os descontos oficiais, como do INSS, por exemplo. Sendo assim, o valor real do seu ganho seria em torno de R$ 850. A história da humanidade, ela mostra que no período paleolítico, os homens viviam em comunidades restritas, tirando da natureza todos os produtos que tinham necessidade. Sem dúvida, devia existir muito pouca comunicação entre as diversas sociedades. No entanto, o homem evoluiu, assim como as ferramentas que ele utilizou ou inventou objetos para solucionar os problemas e para manter as relações sociais e comerciais com outros seres humanos. Com o desenvolvimento do artesanato e da cultura, e em razão da desigual repartição dos diversos produtos naturais, a troca comercial mostrou-se necessária. Ideias relativas aos números, como troca de produtos, a percepção das formas e suas representações, tornaram-se possíveis graças às pistas oferecidas pela natureza, observando os fenômenos de que se repetem regularmente. É possível dizer que, olhando para o céu e à sua volta, o homem desenvolveu ideias que levaram à criação da matemática e de outros conhecimentos. O primeiro tipo de troca comercial foi o escambo, fórmula segundo a qual se trocam diretamente e, portanto, sem a intervenção de uma moeda no sentido moderno da palavra. Vejamos.
Ressalta-se que a troca comercial do escambo muitas vezes era feito de maneira desigual, que possibilitava sempre a existência de um grande equilíbrio nas operações das trocas, principalmente quando um comerciante ou artesão dominava algum método matemático para assegurar uma troca extremamente desigual, explorando, obviamente, o grande desejo ou interesse de seu interveniente. Há cerca de 10 mil anos, nossos antepassados, eles descobriram que podiam alimentar-se através da troca de produtos. E assim, aos poucos, foi se estabelecendo nos vales, às margens dos grandes rios, né? Como o Nilo no Egito e o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, entre outros. A partir daí, teve um novo modo de vida, né? Com a terra cultivadas, aldeias e a necessidade cada vez maior de organização, né? O planejamento, né? Ainda que muito rudimentar da produção das terras, dos rebanhos, a divisão das terras cultiváveis, das colheitas, a quantificação para o comércio. Assim, as primeiras necessidades de contagem até o conceito de finanças, eles transcorreram gerações, deixando a contribuição no crescimento comercial na Idade Antiga. Diga-se de passagem que o surgimento dos números, eles foram fundamentais para a venda e a compra de produtos, bem como na troca de uma mercadoria com outra. Vejamos. A primeira unidade de escambo admitido na Grécia pré-helênica foi o boi. No século 8 a.C., na Ilíada de Homero, uma mulher hábil para meus trabalhos é assim avaliada em 4 bois. A armadura de bronze de Glauco em 9 bois. A Diomedes, que era de ouro, em 100 bois. Ademais, numa lista de recompensas, vem se suceder-se na ordem de valores crescentes para uma copa de prata cinzentulada, um boi e meio talento de ouro. E não é por acaso que a palavra latina pecúnia, de onde derivam nossos termos pecúlio e pecuniário, quer dizer fortuna, moeda. Dinheiro provém com o efeito de pecus, que significa gado, rebanho. Além disso, o sentido próprio da palavra pecúnia corresponde ao ter em bois. A palavra sancristia, rupa, de onde vem rúpia, como os termos germânicos fel e vi, dos quais é aparentada a palavra inglesa fee, salários, constitui igualmente uma lembrança do tempo em que as propriedades, os honorários, as oferendas e até mesmo os sacrifícios rituais eram avaliados em cabeça de gado. Aliás, em bois que se faz ainda a avaliação do dote das moças, né? Em certas regiões da África Oriental. Eis a razão pelo qual, no decorrer da Idade Média, a relação comercial ela se transformou em financeira. A troca, venda ou compra caracterizou o sistema financeiro de uma sociedade para o desenvolvimento econômico. Daí surgiu termos como lucro, prejuízo, capital, falência. Logo, todos esses termos eles são aplicados em situações matemáticas financeiras, porém com estratégias e métodos diferentes e utilizados pelos estudiosos da área. Enfim, o intercâmbio comercial ou financeiro favoreceu as aplicações das resoluções de problemas, possibilidades e respostas para o uso do cálculo em determinadas situações. Dessa forma, a economia procedeu igualmente o uso da moeda. Nas situações financeiras,
a troca de gênero a partir de matérias-primas ou objetos de grandes necessidades foi fundamental para o sistema financeiro nesses períodos. Logo, os conceitos de matemática financeira foram surgindo devido a situações encontradas em diversas sociedades e culturas nos dias atuais, né? Os conceitos, eles estão relacionados aos investimentos ou financiamento. E a partir do século XV, países como Holanda, Espanha, Portugal e posteriormente no século XVII a Inglaterra fortaleceu-se, assumindo a liderança do comércio e intensificaram o transporte marítimo para suas mercadorias por oferecer maior segurança do que por terra firme, onde frequentemente os mercadores eram saqueados. Esses países, então, atingiram uma nova posição no mundo pela navegação, e o que aumentou seu poder marítimo. Essa transformação deu-se em razão do grande achado geográfico constituído pela descoberta do caminho marítimo para a Índia e, sobretudo, pela descoberta do Novo Mundo, a América. Na realidade, a América tornou-se uma grande estratégia para fortalecimento do mercantilismo. Contudo, o advento do mercado e o surgimento de vários portos comerciais, as vendas e as compras impulsionaram a circulação de dinheiro e metais preciosos, como o ouro. Nas colônias americanas, na área do domínio do dinheiro, no século XIX, gravita em torno de um dogma, o padrão do ouro. O meio circulante são conversíveis em ouro vicioso, se calcado sobre a moeda fiduciária. O papel, segundo a sagrada palavra de Adam Smith, seria mero substitutivo de um instrumento dispendicioso e pesado. Por outro, mais barato e mais cômodo a emissão, seja para a corrente pluralista ou para uma corrente unitária. Teria garantido, né, seu funcionamento à base metálica, leito seguro das operações internacionais, com o automatismo equilíbrio das trocas. Uma boa circulação seria dessa sorte a que pudesse a todo momento internacionalizar-se, servindo o meio interno em meio exterior, né, de compra e venda. Um ponto a ser destacado é apontar que as finanças elas aumentaram com o surgimento das relações internacionais. Fato este que permitiu às nações fazerem acordos comerciais e financeiros com a tendência ao crescimento econômico. Especificamente no Brasil, existe um sistema financeiro nacional que possibilita uma ligação entre as pessoas e empresas que dispõem de dinheiro para emprestar, né? E pessoas que precisam, né? Que necessitam do dinheiro para movimentar. Parece utilizar-se de discursos por vezes falaciosos, em que afirmar que a matemática escolar deve ser sempre aplicada ou que o bom ensino dessa disciplina é adequada e que se fundamenta no alicerce sólido de suas bases teóricas. A matemática, ela deve ser apresentada em sala de aula, seja ela teórica ou aplicada, é aquela baseada no contexto do aluno. Assim, entende-se que a valorização do contexto do aluno é prioridade para as propriedades das operações matemáticas e soluções de problemas. E o cotidiano, ele está repleto dessas situações matemáticas. Essa valorização do contexto do aluno pode ser encontrada em uma série de normas e regulamentos que estão baseados no ensino médio atual no Brasil.
através de normas e diretrizes que, apontadas pelos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, do ensino médio e das diretrizes curriculares nacionais. Com o surgimento da Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, dos PCN e dos projetos políticos pedagógicos das escolas, novos espaços e novas discussões se abriram para educadores em geral. Constantemente, eles são convidados a tentar novas experiências, novos caminhos. Dessa forma, o docente não pode continuar a ministrar o conteúdo tão desconexo da realidade dos alunos e até mesmo da nossa vida. Só porque alguém, em algum momento, o selecionou, priorizou ou hierarquizou. Então, não se pode contentar em responder evasivamente que tudo o que ensinamos e os alunos ainda precisarão algum dia ou que ainda vai cair na prova. Quando questionado sobre a validade ou intenção do que é ensinado, neste aspecto, a matemática financeira, tão presente desde cedo na vida de todas as pessoas, ela pode desempenhar um importante papel na prática docente. Percebe-se que as discussões sobre as normas de regularização para o ensino da matemática está voltado para o cotidiano e na formação cidadã do aluno. No ensino da matemática, destacam-se dois aspectos básicos. Um consiste em relacionar observações do mundo real com representações, esquemas, tabelas, figuras, E outros consiste em relacionar essas representações com princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a falar e escrever sobre a matemática. A trabalho com representações gráficas, desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados. A aprendizagem matemática está ligado à compreensão, isto é, à apreensão do significado, a aprender o significado de um objeto ou conhecimento. Pressupõe vê-lo em relações com os objetos e acontecimentos. Assim, tratamos os conteúdos em compartimentos estanques e numa região de sucessão linear, que deve dar lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado da matemática para o aluno, ele resulta das conexões que estabelece entre elas e as demais disciplinas, entre ela e o seu cotidiano e das conexões que estabelece. Estabelece entre os diferentes temas matemáticos. O parâmetro curricular nacional de matemática, ele permite relatar que os aspectos básicos são fundamentais para o uso no dia a dia. E vale ressaltar que a importância da compreensão dos fenômenos matemáticos pelos alunos em diferentes situações, ele deve ser algo comum ao dia a dia da docência. Os conteúdos, eles devem permitir ao aluno investigar e argumentar sobre uma fórmula ou até mesmo aplicar as equações através de uma figura ou objeto. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao considerar o ensino médio, como última etapa a completar a educação básica e a resolução do Conselho Nacional de Educação de 1998, ao instituir as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que organizam as áreas do conhecimento e orientam a educação. A promoção de valores como a sensibilidade e a solidariedade, atributos da cidadania,
apontam de que forma que o aprendizagem de ciências e de matemática, já iniciados no ensino fundamental, deve encontrar complementação e aprofundamento no ensino médio. Nessa nova etapa, em que já se pode contar com com a maior maturidade do aluno, os objetivos educacionais, eles passam a ter, ambição formativa, tanto em termos da natureza das informações tratadas, dos procedimentos e atitudes envolvidas, como em termos das habilidades, competências e dos valores desenvolvidos. Convém lembrar que as discussões relativas ao ensino médio, ao longo de sua tumultuada história, têm sido da sua especificidade e até hoje não claramente equacionada. Diga-se de passagem que essa etapa ela está vinculada na perspectiva da preparação do aluno para o ensino superior e que são abordados diversos conteúdos em sala de aula. Um ponto de partida fundamental é que os conteúdos eles estejam voltados para o contexto do aluno, em que, se tratando de matemática financeira, o professor nessa etapa se depara por diversas situações relacionadas ao desenvolvimento pedagógicos, a estratégias de conteúdo e da formação e do exercício profissional do professor como um dos meios indispensáveis para a melhoria do ensino público. Assim como ocorre, com outros conteúdos, o trabalho da matemática financeira, diretamente ligado a conceitos, definições, fórmulas, aplicações que podem ser apresentados como atividades, pesquisas, exposições ou até mesmo palestras, com ou sem interferência do docente. É que as competências e as habilidades, elas precisam ser voltadas para as condições do uso no contexto social. Nesse sentido, conteúdos como juros simples, compostos, taxa de juro, lucros, eles estão associados à investigação e compreensão de um fato ou problema matemático, que os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, eles recomendam para articulação didática em sala de aula. Conceitos, definições, aplicações têm semelhanças e diferença, na forma com que são tratados pelas distintas ciências. Uma discussão geral de certos métodos, procedimentos e investigações que são instrumental comum das várias ciências pode ser ilustrada com a variedade de formas pelos quais desenvolvem os conceitos de igualdade e variação, de conservação e transformação, ou, analogamente, de unidade e diversidade, de identidade e evolução, revelando elementos comuns ou distintos sobre codificações aparentemente idênticas. Com base nessas informações, a matemática financeira ela pode ser compreendida de maneira diferente pelas áreas, no uso no dia a dia. Porém, os registros de conceitos, fórmulas e situações problemas embasados na investigação, esse ramo da matemática visa estudar o valor do dinheiro no tempo, nas aplicações e nos pagamentos de empréstimo. Tal definição é bem geral, que o professor ele terá a oportunidade de aplicar situações problemas no contexto social. Parte dos contextos, ele tem sentido e alcance praticamente universais, podendo assim ser evocados em qualquer circunstância e escola. Contudo, os conceitos relacionados, da matemática financeira, ela visa representar o princípio para a aplicação da educação financeira. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, com a promulgação da Lei 9394 de 96, a LDB, o ensino médio ele passou a ser configurado como uma nova identidade, uma identidade própria.
como etapa final de um mesmo nível de educação, que é a educação básica, e teve assegurada a possibilidade de se articular, até de forma integrada, né, em um mesmo curso com a profissionalização. Pois o artigo 36, ele prevê que o ensino médio, ele atendia à forma geral do educando, né, e poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Essa formação do educando permite incentivo a pesquisas que poderão surgir durante o ensino médio. Outro fator importante é que nessa etapa, né, incentiva as investigações sobre os conceitos matemáticos. Nessa definição de propósitos, percebe-se que a escola de hoje não pode mais ficar restrita ao ensino disciplinar e de natureza enciclopédica. De acordo com as diretrizes curriculares para o ensino médio, deve-se considerar um amplo aspecto de competências e habilidades a serem desenvolvidas no conjunto das disciplinas. O trabalho disciplinar, ele pode e deve contribuir para o desenvolvimento, conforme destacam os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio e os parâmetros curriculares nacionais. O ensino da matemática, ele pode contribuir para que os alunos eles desenvolvam habilidades relacionadas à representação, comunicação, compreensão, investigação e também a contextualização sociocultural. A matemática financeira é usada em muitas situações de nosso cotidiano e um de seus principais conceitos é os juros, uma relação entre o dinheiro e o tempo. A pessoa que conhece os fundamentos da matemática financeira pode adotar uma postura consciente em seu papel de consumidor, evitando o endividamento e o pagamento de juros altos. Entre as inúmeras aplicações da matemática está a de auxiliar na resolução de problemas de ordem financeira, como o cálculo do valor de prestações, pagamento de impostos, rendimentos de poupanças e outros. A matemática financeira está, portanto, cada vez mais presente no cotidiano social. Exemplo disso são as poupanças, os juros, os impostos, porcentagem, desconto, aumento, entre outros, né? E devem ser utilizados para a dimensão de investigação no desenvolvimento de competências e habilidades, que são essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam o uso dos cálculos financeiros. A matemática financeira tem como objetivo básico o de efetuar análise e comparação dos vários fluxos de entrada e de saída de dinheiro de caixa, verificados em diferentes momentos. Receber uma quantia hoje ou no futuro não são evidentemente a mesma coisa. Em princípio, uma unidade monetária hoje é preferível à mesma unidade disponível amanhã. Postergar uma entrada de caixa, recebimento por certo tempo, envolve um sacrifício, o qual deve ser pago mediante uma recompensa definida pelos juros. Dessa forma, são os juros que efetivamente induzem o adiamento do consumo, permitindo a formação de poupanças e de novos investimentos na economia. A matemática financeira é uma ferramenta utilizada na análise de algumas alternativas de investimento ou financiamento de bens de consumo, né? E a ideia básica é simplificar a operação financeira a um fluxo de caixa e empregar alguns procedimentos matemáticos, como a aplicação de capital. Assim, as noções e as aplicabilidades da matemática financeiras estão relacionadas a uma série de fatores ligados às unidades monetárias.
o sucesso ou insucesso de uma situação econômica, de uma atividade produtiva, de remunerações salariais e outras situações que permitem a maioria dos cidadãos precisam utilizar. Não dá para entender muitos aspectos relacionados ao uso da porcentagem, né? Em situações de leituras, informações de gráficos e tabelas voltados a operações financeiras. O advento das leis 4.595 de 64 e 4.728 de 65 marca o início da estruturação orgânica do sistema financeiro nacional. Muito embora grande parte de suas instituições já se fizeram presente no mercado interno, seja de longa tradição, seja de recente inovação. Até então, a prevalecente, linguagem dos juros limita-se à especulação sobre os conceitos de desconto por dentro e por fora nas operações cotidianas realizadas pelos estabelecimentos bancários e os efeitos derivados dessa distinção dicotômica sobre a taxa nominal e a taxa efetiva. Assim, com o surto inflacionário que ganhou novo ímpeto a partir do fim da década de 50 e em grande impulso nos anos 60, dois eventos suscitaram particular ênfase a outros aspectos da problemática da taxa de juros, a componente do efeito inflacionário nos rendimentos de aplicações financeiras e a propensão para as inversões de curtíssimo prazo, motivando a adoção das fórmulas exponenciais baseadas na capitalização diária de juro incidente nas operações de créditos ativas e passivas. Assim, ao de taxa nominal e taxa efetiva, acresceu-se a importância da determinação da taxa real dos rendimentos adequados aos infratores, No Brasil, o conjunto de instituições que possibilitam a ligação entre pessoas e empresas que dispõem de dinheiro para empréstimos e as pessoas, que necessitam do dinheiro que as empresas oferecem para tomá-lo, emprestado, é denominado de Sistema Financeiro Nacional. E fazem parte desse sistema os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, as cooperativas de crédito, e as instituições similares. Esse sistema que movimenta vultuosos recursos diariamente é regulamentado por uma lei, e permeia todo o território nacional, influenciando a vida de todos os brasileiros. Bem, pessoal, fizemos nessa aula uma contextualização geral da disciplina em questão, no cotidiano, tanto na educação, como de nossas vidas, E na próxima aula, abordaremos termos e questões mais práticas, voltadas para a matemática financeira. Eu espero que vocês estejam e fiquem muito bem. Bons estudos e até a próxima aula!